Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiro. Vamos hoje, então, usar nossos 15 minutinhos para falar sobre prisão temporária. Bom, a prisão temporária, quando cai em concurso, referem da lei especial, ela está lá na legislação especial, a lei 7.960 de 1989. Lá estão todas as regras da prisão temporária. Primeira coisa que a gente precisa saber é da prisão temporária. Como o próprio nome diz, ela é temporária. Ela dura durante um tempo. Qual é esse tempo dela? Bom, se for crime comum, 5 dias, prorrogável, fundamentadamente pelo juiz, e se tiver razão desse elastecimento da prisão, prorroga por mais 5 dias. Se for crime hediondo, são 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Para que serve a prisão temporária? Bom, a prisão temporária, ela só é decretada exclusivamente por magistrados, seja pelo juiz, seja pelo tribunal, enfim, de quem for a competência para o julgamento, é quem vai decretar a prisão temporária, certo? Só o juiz. Muitíssimo importante. Juiz não pode decretar de ofício. Ele vai responder a um requerimento do Ministério Público ou uma representação da autoridade policial. E por que o Ministério Público ou a autoridade policial vai pedir a prisão temporária, que é uma das formas das prisões cautelares? As prisões cautelares se dividem em prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária, certo? Então, por que o Ministério Público, o promotor de justiça ou o delegado, a autoridade policial, vai pedir prisão temporária de alguém? Sempre essa prisão vai ser pedida durante o inquérito, durante a investigação. Não cabe prisão temporária durante o processo, ou seja, depois que foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, depois que iniciou o processo penal, não cabe mais, não há mais que se falar em prisão temporária, porque essa prisão temporária é para ajudar a investigação policial, que antecede a denúncia ministerial. Então, quer dizer, se já há uma denúncia, quer dizer que não é mais necessária, que o Ministério Público tem todos os elementos para oferecer a denúncia. Então, não é mais necessária essa prisão temporária, essa prisão para investigação. Diz lá na Lei 79/60 que há 3 casos para a decretação de prisão temporária. Quais são eles? Quando for imprescindível para a investigação policial, na fase do inquérito policial. Vejam bem que aqui ele traz a palavra imprescindível, quer dizer que é indispensável, quer dizer que é necessária. Eu preciso que prenda temporariamente a pessoa para que eu continue investigando, certo? Então, é durante o inquérito policial, quando for imprescindível para a investigação, ou quando o investigado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos para a sua identidade. Lembrando aqui, né, gente, quando ele não fornece elementos para sua identidade, assim que souber quem é a pessoa, assim que identificado, ele terá que ser colocado em liberdade, né? Não se sustenta essa prisão temporária daí. E o terceiro requisito? O terceiro requisito é que esteja dentro do rol de crimes que a lei da prisão temporária nos traz. Então, o que a doutrina, a jurisprudência, na lei não está escrito isso, mas tanto a doutrina quanto a jurisprudência são certos em dizer que precisa o requisito número 1 mais o requisito número 3, ou seja, tem que ser imprescindível para as investigações, mas estar no rol dos crimes descritos na lei, ou o requisito número 2, que é não ter residência fixa ou não fornecer elementos para esclarecer sua identidade, mas estar no rol da lei 79/60. Gente, então tem que estar no rol. O rol é taxativo? Cuidado com essa pergunta. O rol é taxativo? Sim. Ah, então quer dizer que eu não posso ampliar esse rol? Sim, pode ampliar esse rol. E é isso que eu quero falar para vocês, que é muito importante, porque
lá no rol da lei da prisão temporária, um dos crimes é crimes hediondos. Os crimes hediondos estão lá na lei 8.072 de 90. Então, se modifica a lista de crime hediondo, por consequência, modifica a lei da prisão temporária. Vocês entenderam isso? Porque um dos crimes que está descrito no rol ali, um dos tipos de crimes, é crimes hediondos. Então, se tu modificar a lei dos crimes hediondos, uma consequência disso é que se modifique o rol de crimes passíveis de prisão temporária, certo? Ju, e esse rol é grande? Sim, gente, esse rol não é imenso, mas ele é estranho, ele é grande, sim. Ah, mas eu já tenho que decorar o rol dos crimes hediondos. Então, tu vai lá no meu vídeo e assiste a história da Maria Hediondina. A Maria Hediondina eu conto de uma maneira engraçada e, sabendo aquela história, vocês já sabem o rol de crimes hediondos. Tá, e aí, Ju, para crimes temporários, qual é a historinha? Não vai ter historinha, gente, vai ter uma palavra mnemônica. E a palavra mnemônica é: chega a ser hediondo, talvez terminar tudo. Chega a ser hediondo, talvez terminar tudo. Vamos lá? Chega, vamos por partes. C de crime contra o sistema financeiro. H de homicídio. E de extorsão, estupro, envenenamento com resultado morte e epidemia com resultado morte. São 4 Es. O G de genocídio, A de associação criminosa. Agora, chega, ser, S de sequestro, E de extorsão mediante sequestro, R de roubo, chega a ser hediondo, hediondo mesmo, porque todos os crimes hediondos, talvez terminar tudo, TTT, hediondos e equiparados. Quem são os equiparados hediondo? TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Então, gente, é bem fácil. Crimes contra o sistema financeiro, homicídio, E tem 4 Es, extorsão, estupro, envenenamento com resultado morte, epidemia com resultado morte, G de genocídio e A de associação criminosa. Chega. Ser é sequestro, E de extorsão mediante sequestro e R de roubo. Chega a ser hediondo, todos os crimes hediondos. Talvez terminar tudo, TTT, hediondos e equiparados. Tráfico, tortura e terrorismo. Fácil, gente. Na verdade, quanto mais vocês repetirem, mais vocês vão decorar. Quero chamar atenção aqui que aqui na prisão temporária cabe prisão temporária da associação criminosa. Associação criminosa é a antiga quadrilha ou bando. Tá lá no artigo 288 do Código Penal. Então, cabe prisão temporária? Sim. E lá na lei dos crimes hediondos, tá escrito no parágrafo que é crime hediondo, não é equiparado, é crime hediondo, é crime de natureza hedionda, organização criminosa quando for para a prática de crimes hediondos. Então, vejam bem, organização criminosa tá lá descrita na lei 12.850 e é crime hediondo. Então, se é crime hediondo, a prisão temporária para organização criminosa vai ser de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. E para associação criminosa, antiga quadrilha ou bando, para essa, a prisão temporária vai ser de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Lembrando, gente, que esse prazo é um prazo penal. O que acontece com um prazo penal? O prazo penal, eu conto o dia do início. Então, se a pessoa for presa hoje, vamos ver, hoje é dia 23 de maio, às 00:18. Sim, 00:18 do sábado. Vamos lá. Mas eu quero dar um exemplo como se ele fosse preso antes. Vamos dizer que ele foi preso às 11h30 do dia 22 de maio, 11h30 da noite, 23h30.
aquele primeiro dia conta como um. Ai, mas Ju, mas ele ficou meia hora do dia 22 na prisão. Não importa. Importa que naquele dia ele foi preso. Então, o dia 22 conta como dia 1. Ele vai ser solto, então. Vamos contar. 22, 23, 24, 25, dia 26 é o quinto dia. Ele vai ser solto no dia 26, que fecha o prazo. Lembrando que é prazo penal, eu vou computar o dia do início como dia 1. E o dia do final, não importa se ele vai cair em sábado, domingo ou feriado. A pessoa vai para a rua, vai ganhar a liberdade. Claro, caso o juiz não tenha prorrogado a prisão temporária. Ela é prorrogada por uma vez, pelo mesmo prazo, 5 dias os crimes normais e 30 dias os crimes hediondos. E terminou esse prazo, acabou, esgotou o prazo, mas mesmo assim essa pessoa precisa ficar presa. Não mais pela investigação em si, mas, por exemplo, por outro motivo, porque ela expõe em risco a sociedade, é um assassino em série, alguma coisa assim. Já desvendaram os delitos, então ele não tem perigo mais de matar as testemunhas, vamos dizer que agora a gente já tem as armas do crime, a gente já encontrou tudo. Então, a investigação tá fechadinha, não tem mais o porquê a prisão temporária, porque a investigação já tá pronta. Pois bem, mas ele precisa continuar preso, isso é lógico, porque ele é um assassino e ele põe em risco a ordem pública. Então, nós vamos modificar o nome dessa prisão. O juiz vai, então, deixar de decretar essa prisão temporária e ele vai converter a prisão temporária numa prisão preventiva. Lembrando que essa prisão preventiva, ela não tem prazo, como a prisão temporária, e ela pode, inclusive, depois da sentença, desde que antes do trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado da sentença, quando não cabe mais recurso, aí não pode prisão cautelar nenhuma. Daí a gente vai ter a prisão pena, a execução em si. Mas, antes do trânsito em julgado, podemos ter as prisões cautelares. Temporária, na época da investigação, a prisão preventiva depois, se houver necessidade dessa conversão, né, gente? Pode ser que a investigação pronta não haja mais necessidade de manter esse investigado preso, então ele vai ser solto, vai ganhar liberdade. Bom, falamos então da previsão legal, Lei 7960, eu tenho um esqueminha para não me perder aqui. Os requisitos, que é o 1 e 3, ou seja, imprescindível para as investigações, mais o rol de crimes, ou quando ele não tiver residência fixa e não fornecer elementos para sua identificação, mais o rol. Como é que é o rol? Chega a ser hediondo, talvez terminar tudo. Chega a ser hediondo, talvez terminar tudo. Aí vocês têm todo o rol dos crimes que cabe prisão temporária. Só cabe durante o inquérito policial. A competência para decretar essa prisão é só do juiz, do julgador em si. A legitimidade, quem requer é o Ministério Público ou a representação do delegado, da autoridade policial. Lembrando, né, gente, que houve uma modificação bem interessante, não só no rol dos crimes hediondos, que já falamos disso, mas também lá no artigo 28 do Código de Processo Penal, iniciando então no Brasil, incluindo a figura do juiz das garantias. O juiz das garantias seria um juiz que iria atuar durante a investigação até o recebimento da peça portal, até o recebimento da denúncia, e depois passaria para o juiz que vai, enfim, julgar o caso. Mas esse artigo foi suspenso por tempo indeterminado. Então, hoje nós temos na lei, tá lá escrito o juiz das garantias, mas a sua aplicabilidade está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo Código de Processo Penal, então, quem iria decretar ou não a prisão preventiva seria essa figura do juiz das garantias. Lembrando que alguns estados já estão implementados, por exemplo, São Paulo, se eu não me engano, já existe esse juiz, mas não é chamado de juiz das garantias, é outro nome. Mas, enfim, já há essa figura. E pelo Código de Processo Penal, então, o juiz das garantias é que iria decretar ou não essa prisão temporária. Certo, gente? Então, vimos hoje a prisão temporária só para, mais uma vez, a gente decorar bem qual é o rol. Chega a ser hediondo, talvez terminar tudo. Ficamos por aqui, então. Prisão temporária, ok. Checklist.